E aí, tudo bem? Beleza? Bom, eu me chamo Gabriel e hoje a gente vai estar dando então continuidade à nossa série de vídeos a respeito de teoria da relatividade geral, né? Bom, se por acaso você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, né? Primeiramente, seja muito bem-vindo e saiba que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou postando aqui no canal a respeito de teoria da relatividade geral, exatamente, certo? Bom, a ideia é tratar os termos de forma conceitual e teórica e menos técnicas e matemáticas, né? Justamente para que você entenda a base da teoria da relatividade geral, né, para que você entenda a estrutura da teoria. E bom, obviamente, né, se você gosta desse formato de vídeo, deixa aqui embaixo o comentário para eu saber, né, para estar me motivando. Eu particularmente gosto muito de fazer, então se você gosta, deixa aí para eu estar sabendo também e tá continuando, né. Bom, só alguns adendos então, né, no último vídeo a gente falou sobre massa inercial e massa gravitacional e ainda falamos do princípio da equivalência, né, a gente viu como que isso foi fundamental para a teoria da relatividade geral passar a ser também uma teoria muito forte da gravitação. Bom, e agora é a hora que começa uma coisa a puxar a outra, né? Então, nesse vídeo aqui a gente vai tratar a respeito de variedade, né? Notação de índice, derivada de tensor, de vetor, e também tratar do que a gente chama de conexão afim, certo? Bom, vamos então começar pela variedade, né? O que é uma variedade, que é algo tão importante assim na relatividade geral? Bom, de forma básica, uma variedade é um espaço, é o espaço onde a gente vai trabalhar, certo? Então é o espaço onde a gente vai colocar os objetos como vetores, os tensores. A gente pode definir também numa variedade uma métrica, que a gente também vai falar sobre isso. E bom, no fundo, então, a variedade é como se fosse ali o nosso palco, certo? É o palco onde a gente vai atuar. Na teoria da relatividade geral, esta variedade é a chamada variedade riemanniana, né? É uma variedade que não é plana, é uma variedade curva. Bom, de forma geral, né, quando a gente está estudando mecânica clássica, né, as leis de Newton e tudo mais, este espaço, né, onde a gente coloca os vetores, os tensores, né, por exemplo, o tensor de inércia, é tudo num espaço plano, certo? E isso é extremamente importante porque as coisas são totalmente diferentes quando a gente está trabalhando num espaço plano e em um espaço curvo. Obviamente deve ser intuitivo isso. Bom, e como eu falei, né, uma das coisas que a gente define na variedade é o conceito de métrica, né? O que é a métrica? A métrica, no fundo, ela vai ser fundamental porque a gente consegue definir com a métrica distâncias espaço-temporais e ângulos, certo? E isso é muito importante, porque obviamente, se eu estou falando de espaço-tempo, ou então se eu estou falando na matemática pura, né, da geometria ali da variedade, eu preciso saber como que é a distância, por exemplo, de um ponto até o outro, porque no geral as distâncias variam dependendo da variedade, dependendo do espaço com que você está trabalhando, né? Obviamente, a distância num espaço plano, né, entre um ponto A e B, não é a mesma distância do que se eu pegar um espaço curvo, né, e colocar os mesmos pontos A e B. A distância muda, e os ângulos, consequentemente, também. Como eu falei, né, a geometria que a gente vai usar na relatividade geral é a geometria riemanniana. A gente vai trabalhar numa variedade riemanniana. E na variedade riemanniana, obviamente, também tem uma métrica. A gente consegue colocar ali os objetos como tensores, vetores e tudo mais, e operar com esses caras, né? Obviamente não é tão simples como no espaço plano, mas a gente consegue. Bom, antes da gente falar, né, sobre como que a gente atua com os vetores, como que a gente define essas grandezas no espaço curvo, né, no espaço não plano, não euclidiano, vamos falar primeiro da notação de índice, né, daquela notação que é muito presente na relatividade geral, mas que muita gente, né, não sabe, ela vem já da relatividade especial. Bom, a primeira coisa é o seguinte: eu não vou adentrar tanto assim, ficar falando muito sobre essa coisa de índice e tudo mais, né? Porque, como eu falei, a ideia é abordar de forma mais teórica e menos técnica, mas apenas para a gente se situar, porque essas coisas vão acabar aparecendo bastante para a gente, certo? Bom, toda vez que eu tenho um cara com um índice grego, ou então dois índices, né? Esses índices, toda vez que os índices forem gregos, ou seja, mi, ni, qualquer índice grego, alfa, beta, esses caras eles variam de 0 até 3. O que isso significa? Significa que se eu tenho, por exemplo, um V alfa, quando eu for escrever esse cara em coordenadas, ele vai ser V0, V1, V2 e V3, né? Então são 4 coordenadas ali. A coordenada 0 é o que a gente define como sendo a coordenada temporal, né? Então é o tempo, porque o tempo obviamente é uma dimensão do nosso espaço-tempo. E as outras 3 coordenadas são as coordenadas espaciais. E aí, dependendo do seu sistema de referência, né, dependendo do tipo de coordenada que você está usando, você vai usar x, y, z, r, θ, φ, enfim. Mas bom, como que a notação de índice ajuda a gente a fazer a construção desses objetos como vetores e tensores na relatividade geral ou até mesmo na especial? Bom, primeira coisa é que
facilita demais, porque a gente não precisa ficar escrevendo, né, todas as componentes, né, V0, V1, V2, V3. A gente escreve simplesmente um V com um índice e já tá ali, já fala pra gente, ó, esse cara aqui vai de 0 até 3, tá bom? Se for um índice latino, né, por exemplo, IJK, ABCD, qualquer coisa assim, ele varia de 1 até 3 só. Então, o 0 sai desse jogo, né? Então, quando a gente coloca índices latinos, isso significa que a gente está falando só da parte espacial, né? E não tem tempo envolvido ali. Mas, bom, algo muito importante dessa notação de índice que precisa ficar claro. Toda vez que aparecer dois índices, um embaixo e um em cima, e esses índices forem iguais, está implícita uma soma nesses caras. O que isso significa? É a chamada soma de Einstein. Significa que se eu tiver dois caras desse jeito que eu estou colocando aqui, com um índice embaixo e um índice em cima, tá? Precisa ser um índice embaixo e um índice em cima. Isso daqui vai ser igual a uma soma de 0 até 3 desses índices, né? Então vai ser V0, V0, mais V1, V1, mais V2, V2, como eu estou deixando aqui embaixo. Bom, dada essa notação de índice, certo? Eu não vou ficar me aprofundando muito, como eu falei. A gente vai falar como que a gente define, então, os tensores e os vetores numa variedade. Bom, dado uma variedade, no nosso caso riemanniana, todo objeto que tiver um único índice, ele é um vetor, certo? O cara que tiver dois índices é um tensor, o cara que tiver um índice é um vetor. E aqui, né, a gente não precisa se alongar tanto, porque a gente não vai falar de caras com mais índices, né? No geral, a gente vai falar só de um índice ou dois índices, né? Ou nenhum, que daí é um escalar. Portanto, se tiver um índice só aparecendo, ele é um vetor. Se tiver dois índices aparecendo, esse cara é um tensor, certo? Bom, quando a gente vai querer fazer uma mudança de coordenada, né, uma transformação de coordenadas, ou então passar de um sistema de coordenadas para o outro, mudar nosso sistema de referências, a gente sabe, né, da mecânica clássica mesmo, a gente sempre faz isso, a gente tem que transformar também os nossos vetores, né, os nossos tensores têm que se transformar quando a gente troca de referencial, quando a gente troca de coordenada. Bom, como que a gente define essa transformação? A transformação ela é definida dessa forma que eu estou colocando aqui, certo? Se o cara tem um único índice, né, então ele se transforma desta forma. A linha, né, que eu estou colocando aqui, esse V' mi, ele indica somente, a linha só indica que eu estou num outro sistema de coordenadas e eu quero fazer uma transformação de coordenadas, ok? Enquanto se eu tiver um tensor, né, que é o objeto que tem dois índices, ele se transforma dessa maneira aqui. Perceba que aparece mais uma transformação, então é como se eu tivesse uma transformação para cada um dos índices, certo? Se eu tivesse 3 índices, ia aparecer mais uma, 4 mais uma e assim vai. Bom, e por que isso é importante? Por que eu estou colocando isso daqui? Porque quando a gente está trabalhando com mecânica clássica, por exemplo, mecânica newtoniana, que é aquela que a gente já está acostumado, quando a gente toma derivadas de tensores, de vetores, tá tudo certo. A gente consegue comparar vetores, né? A gente consegue tomar a derivada de vetor e o resultado da derivada de um vetor vai me retornar um vetor, obviamente, né? Não tem o porquê não me retornar um vetor. A mesma coisa acontece com um tensor. Quando eu derivo um tensor, o resultado também é um tensor. Contudo, isto é realizado no espaço plano, que é justamente, né, no espaço euclidiano, onde é trabalhada a mecânica newtoniana, a mecânica clássica ali. Bom, já quando eu estou no espaço curvo e eu quero comparar dois vetores, né, e quando eu falar comparar aqui, associe imediatamente diferenciar eles ou então derivá-los, o que eu tenho que fazer é o seguinte, bom, vamos pegar a nossa expressão de como que um vetor se transforma. Dado que um vetor se transforma dessa forma aqui, como a gente já viu, o que acontece se eu tomo a derivada desse cara? Bom, se eu tomo a derivada dele, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou ter que transformar não só o vetor, né, que já está aqui, mas eu vou ter que transformar também a derivada. Então, transformando a derivada, transformando o vetor, e eu ainda tenho que tomar a derivada deste vetor, certo? Que é o que a gente quer. Bom, depois quando você abre isso aqui, né, isso aqui dá um bocado de conta, mas no final o que você chega é nessa expressão aqui. Perceba uma coisa, o primeiro termo eu tenho a transformação da derivada, que está ok, e no segundo termo eu tenho a transformação do vetor, que também está ok. Contudo, eu tenho um sinal de mais aqui, e eu tenho um segundo termo que aparece uma derivada segunda. E isto é um problema. Bom, como eu mostrei ali, né, um vetor se transforma de uma forma, né, que é aquela forma que a gente viu no começo, né. Agora, por que a derivada de um vetor não se transforma como um vetor? Eu tenho um termo a mais, né, eu tenho uma soma aqui e aparece uma derivada segunda. Bom, isso acontece justamente porque o espaço com que a gente está trabalhando, ele não é um espaço plano. Quando eu vou comparar dois vetores num espaço que não é plano, não é a mesma coisa de eu comparar dois vetores igual eu faço no espaço euclidiano, como a gente faz em mecânica clássica. Bom, para facilitar a visualização, imagine o seguinte, vamos pegar o espaço plano e eu tenho um vetor aqui no ponto P e um outro vetor no ponto Q. Se eu quero comparar esses dois vetores, né,
comparar, como eu falei, né, diferenciar eles. Eu quero saber qual é a diferença entre os dois vetores. O que eu faço? Como que a gente faz essa operação vetorial? Bom, eu pego o vetor que está no ponto P, arrasto ele até o ponto Q e vejo justamente como que é essa diferença, né? Como que esses vetores se diferem um do outro. Agora, perceba uma coisa, no espaço plano, não importa como que eu arrasto esse vetor até lá. Até porque esse arrastamento não é bem um arrastamento. Quando eu pego um vetor de um ponto e levo até o outro ponto, o que eu estou fazendo na verdade é falando, olha, qual é o vetor equivalente àquele que eu estou querendo trazer para o ponto Q. Bom, num espaço plano é o próprio vetor, né? Eu não posso sair simplesmente arrastando vetores porque cada vetor é definido num ponto do espaço, né? Cada ponto do espaço tem um próprio espaço vetorial. Bom, então esse arrastamento, né, é na verdade uma forma mnemônica de falar, olha só, eu estou pegando um vetor que ele é equivalente àquele, só que neste ponto aqui, no outro ponto do espaço, né? No caso, um espaço plano. E como eu falei, perceba que no espaço plano isso é muito simples de fazer, porque não importa o caminho que eu faça isso, eu sempre vou conseguir chegar no ponto Q da mesma forma, né? Se eu saio do ponto P e faço um caminho, ou outro, não interessa. Eu vou chegar como vetor no ponto Q da mesma forma. Ele não vai mudar a sua direção e nem o sentido. Agora, se eu estou falando de um espaço que é curvo, isso não acontece. Bom, para a gente visualizar isso, imagine que eu estou falando de uma esfera. Se eu tenho uma esfera e eu tenho um vetor aqui no ponto A e eu quero levar este vetor do ponto A até um ponto B, eu vou pegar e arrastar esse vetor até o ponto B. Perceba que o vetor chegou ali no ponto B de uma forma, ok, ele chegou até o ponto B. Agora, se eu quiser levar este mesmo vetor até o ponto B, só que por um outro caminho, passando antes pelo polo da esfera, por exemplo, por um ponto C, perceba que ele chega de uma forma diferente. Ele chega, né, apontando numa direção diferente, num sentido diferente, né? Enquanto o vetor que saiu do A e foi até o B direto chegou numa direção e sentido, o vetor que passou pelo ponto C antes, né, que fez uma outra trajetória, um outro caminho, chegou de forma diferente. Moral da história, não faz sentido a gente comparar vetores num espaço curvo. Um espaço curvo, a gente não pode ter aquela noção básica que a gente tem de comparar dois vetores num espaço plano. Bom, no espaço plano, o vetor equivalente é o próprio vetor, né, como eu havia dito. Já no espaço curvo isso não acontece, né? Bom, perceba que com isso a gente consegue tirar uma informação muito importante. Se num espaço plano eu posso pegar um vetor e levar ele para qualquer lugar, para qualquer ponto, para comparar com outro vetor, e este vetor não muda porque o espaço é plano, né? E num espaço curvo eu não posso fazer isso porque o meu vetor muda. Uma forma de se medir curvatura, de detectar curvatura, é justamente arrastar vetores. Na realidade, a ideia é a seguinte: pegue um vetor num ponto e faça um caminho fechado com ele. Pegue ele, faça um caminho e volte para o mesmo ponto. Se esse vetor voltar diferente, né? Obviamente o que eu tenho ali é uma curvatura no meu espaço. E aquele termo que possui a derivada segunda está associado justamente à curvatura no nosso espaço-tempo, né? Na variedade. Por isso que dá errado, né? Quando a gente vai tentar tomar a derivada simples de um vetor, de um tensor, enfim, ele não vai se transformar, o resultado não vai ser um vetor ou um tensor, né? Ele vai ter aquele termo a mais ali. Bom, na realidade, esse cara aqui que possui uma derivada segunda, né? Esse termo extra, a gente dá um símbolo para ele, né? Que é um gama, uma letra grega, né? Gama maiúsculo, né? Que tem esse símbolo aqui. E esse cara é o que a gente chama de conexão afim, certo? A conexão afim, ela é uma estrutura, né, exatamente que está no espaço-tempo, né, e ela está associada à curvatura. Agora, esse cara aqui que eu estou mostrando, né, que é a conexão afim, muita gente já deve ter ouvido falar que esse cara é o símbolo de Christoffel. Bom, esse cara passa a ser o símbolo de Christoffel quando ele é dado em termos da métrica, né? Como eu falei, a métrica é o que vai permitir a gente definir distâncias e ângulos, né? Distâncias espaço-temporais e ângulos. Bom, como esse cara está associado a uma curvatura, então na curvatura eu vou ter distâncias diferentes. Então, se eu quiser escrever esse cara em termos da métrica, ele fica dessa forma aqui, certo? Ele fica escrito em termos da derivada da métrica, certo? Contudo, perceba uma coisa: se a gente está falando de um espaço plano, a derivada da métrica, né? Então o espaço plano ele não tem curvatura. Então acontece que esse cara ele é zero, certo? De fato, né? Quando a gente toma as derivadas simples dos vetores ou dos tensores em um espaço plano, aquela derivada segunda ela não aparece. Aquele cara é zero. Então o que a gente precisa procurar é um termo que anule esse cara, né?
para que a gente possa tomar derivadas e comparar os vetores. Bom, então o que a gente tem que fazer? Mudar a nossa definição de derivada? Na verdade não, justamente pelo contrário. O que a gente tem que fazer é expandir a nossa definição de derivada. E aí a gente chega no que a gente chama de derivada covariante. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, já que a gente quer expandir a definição de derivada, a nossa nova definição, a nossa expansão de derivada, ela vai ter que conter este termo, né, este gama, este símbolo de Christoffel, justamente para poder ficar condizente com a tomada de derivada, com a comparação de vetores em espaços não euclidianos. E quando a gente pega, né, a derivada covariante de um vetor, por exemplo, a expressão que a gente tem é essa daqui. Perceba que a derivada covariante, que eu estou chamando de D maiúsculo ali, né, alguns não usam D maiúsculo, né, usam o nabla, né, com o índice embaixo, mas isso é só uma questão de notação. Contudo, perceba que a derivada covariante de um vetor, ela é a derivada simples, né, que é o primeiro termo, e aquele símbolo de Christoffel aparece ali como segundo termo, né, justamente para corrigir este problema que aparece quando a gente toma a derivada simples. Então a derivada covariante, ela nada mais é do que uma expansão de derivada, né, em um espaço curvo. Bom, antes da gente ir para os adendos finais, eu só queria falar sobre uma coisa que eu acabei esquecendo de citar no vídeo, que é sobre a derivada covariante, que a gente agora consegue, com a derivada covariante, né, tomar a derivada dos vetores, dos tensores, e o resultado disso, né, no espaço curvo, vai nos retornar um vetor, um tensor, enfim. Isso acontece por causa da junção da derivada simples com a conexão, e não por causa de um dos dois termos independentes, tá bom? Isso é importante ficar claro. Então, era só isso que eu acabei esquecendo de citar no meio do vídeo. De volta para o vídeo. Bom, então só recapitulando o que a gente viu até agora, né? A gente começou falando da variedade, né, que é o espaço com que a gente vai colocar as coisas, trabalhar com os objetos matemáticos, né, com as grandezas. E a gente viu que a estrutura fundamental da variedade é a métrica, né? É a métrica que a gente está interessado. Como que esses objetos eles vão ser medidos, né, dado uma variedade arbitrária. Então, no caso da variedade riemanniana, né, no caso de um espaço curvo, obviamente a minha métrica é diferente da métrica de um espaço plano, né? Então a métrica ela é o objeto fundamental, ela é o objeto central da teoria da relatividade geral. Tanto que o símbolo de Christoffel, né, é dado em termos da derivada da métrica. Só uma coisa aqui que eu queria salientar é, lembre-se que cada índice grego varia de 0 a 3, e toda vez que eu tenho um índice repetido em cima e embaixo, está implícito uma soma. Então este termo que aparece aqui, na verdade, ele está bem condensado, né? Ele é uma coisa muito maior, porque exatamente, né, cada um desses índices vai de 0 até 3, né? E aí, né, só uma pitadinha aqui de matemática e de termo mais técnico, né? Bom, a métrica, né, esse cara que aparece aqui, né, o tensor métrico, ele é simétrico. O que isso significa? Que se eu trocar os dois índices, né, se eu permutar os dois índices, o resultado é o mesmo, ou seja, G-mini é igual a G-ni-mi, certo? Então, no fundo, quando eu for fazer, como cada um desses índices vai de 0 a 4, eu fazer G12, G21, G13, G31 é a mesma coisa no fundo, né? Acaba facilitando um pouco mais a nossa vida, mas ainda assim perceba que esta expressão aqui, se a gente for abrir a soma exatamente, né, vai ficar algo muito gigantesco, vai ficar algo muito maior do que parece. Então, bom, a gente viu o que é a variedade, a gente viu que o objeto central é a métrica, a gente viu que comparar vetores em espaços diferentes, no geral, né, em espaços que não são planos, a gente tem que definir, a gente tem que expandir, né, melhor dizendo, a nossa noção de derivada, né, de comparar vetores. A gente viu que a gente não pode tomar qualquer caminho para comparar os vetores. E acabou que a gente chegou no que a gente chama de derivada covariante. É como se fosse uma derivada expandida, tá? Vamos pensar desse jeito, e que permite a gente calcular, né, exatamente comparar vetores em diferentes pontos. Como eu disse, né, na verdade, o que a gente faz é pegar um vetor que é equivalente, né? E no caso do espaço plano, o que a gente faz, né, que é o que a gente vai tratar na próxima aula, é um transporte paralelo, né? Então, fica aqui o adendo para o próximo vídeo, né? No próximo vídeo a gente vai falar exatamente sobre transporte paralelo e geodésicas, né? Bom, então, dado que no próximo vídeo a gente vai tratar sobre esses dois assuntos, é muito importante que você tenha assistido esse vídeo, certo? No vídeo de hoje, portanto, era mais isso que eu queria, né, tratar aqui, falar com vocês, né? E, bom, eu sei que pode parecer um pouco confuso, né? Pode parecer complicado, e de fato é, principalmente quando a gente está falando em termos matemáticos da coisa, o negócio vira um caos. Mas assim, é necessário falar sobre isso, né? Justamente para os próximos vídeos e para entender as equações de Einstein, né? No último vídeo, é necessário a gente tratar sobre tudo isso, porque se eu chegar e apresentar as equações de Einstein e falar sobre cada um dos termos em um único vídeo, né? E aí isso ia ficar gigante, né? Então ia ser, sei lá, um vídeo de horas.
Então, obviamente, eu tenho que fazer uma série de vídeos antes, até porque a gente quer entender como que foi construída a teoria da relatividade geral, né? Como que a gente chega nas equações de Einstein, né? Que é a equação que rege a teoria da relatividade geral, certo? Então, bom, um dos termos que está na equação de Einstein, né, que é o tensor métrico, aquele G mini, o G minúsculo, a gente tratou ele aqui hoje, e ele vai ser, como eu falei, né, fundamental para a teoria da relatividade. Ele é o objeto central da relatividade geral. E bom, nas próximas aulas a gente vai continuar falando desse cara e, como eu disse, na próxima aula a gente vai tratar sobre transporte paralelo, que é um baita de um gatilho, esse vídeo, para o transporte paralelo, e geodésica, certo? Que está também associado à curvatura do espaço-tempo, tá bom? Então, no mais era isso. Deixa aqui o seu comentário para eu saber se você está realmente gostando, né? Se você quer que eu continue. E bom, muito obrigado se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado e entendido. É isso aí, até a próxima, valeu, falou e fui!